Eu vou reproduzir um tutorial que eu vi no Procreate das gringas aqui no Ibis Paint. Eu não vou acelerar, o vídeo ficou bem curtinho, então super dá pra vocês ver o processo inteiro. Então aqui eu tô procurando um pincel de flor. Aí eu encontrei esse aqui que era chuva de flores, mas era muita flor, precisava só de uma. Aí eu fui descendo um pouco mais e fui vendo que tinha outras formas, tinha coração, estrela. Mas por fim eu peguei esse flor de cerejeira, esse pincel. Aí eu desci mais um pouco para ver se tinha outra flor. Aí eu fui e peguei esse aqui que vocês estão vendo, que se chama Oxalis. Eu achei que ele era perfeito e realmente foi a melhor escolha. Eu acho que a outra flor de cerejeira talvez ia ficar bom, mas não tão bom quanto esse. Eu deixei o pincel grande, comecei a pegar tons de rosa. Então eu fui ali, né, para dentro da paleta do rosa. E aí eu peguei e selecionei uma cor. Eu peguei uma cor mais forte. E aí eu carimbei, né? Depois que eu carimbei, eu criei uma nova... Eu clonei esse pincel. Eu ia usar um pincel e ficar carimbando por cima, mas não ia ficar legal. Aí o que eu fiz? Eu clonei e diminui um pouco mais esse pincel. Fui lá na parte de filtros, antes de diminuir, fui em ajustar a cor e cor mono. E aí eu fui escolher um tom. Aqui eu escolhi um outro tom de rosa, mas vocês podem escolher, tem dois filtros que são muito bons para isso. Pode ser mudar cor de desenho e também pode ser cor mono. Os dois vão ser ótimos, sério, vai ter o mesmo efeito. Aí eu diminuí esse pincel e aí eu diminuí a imagem e deixei um pouquinho menor do que o anterior. No início, eu comecei a fazer um espaçamento pequeno. Quando vai chegando lá pro fim, eu vou deixando um espaçamento maior. Aí eu clonei novamente, fui no filtro, fui em mudar cor de desenho e peguei um outro tom de rosa mais claro. Depois que eu selecionei, eu clico ali no OK. E aí eu vou ali na parte de transformar e diminuo esse pincel. Não é o pincel, é o desenho da flor. Depois que eu diminuir, gente, além de diminuir, eu encaixo para ficar o encaixe bonitinho e não ter problema. E aí eu vou fazendo assim sucessivamente. Clono mais uma vez, vou lá, mudo a cor, no mudar cor de desenho no filtro. Pego um tom aqui um pouco mais claro, vou lá na parte de transformar e diminuo aqui essa figura e encaixo. Eu vou me direcionando pelo núcleozinho, sabe, a bolinha do meio. Aí eu fui lá e clonei novamente. Vou novamente no filtro, aqui no canto esquerdo, vou em mudar cor de desenho e pego um outro tom, um tom mais claro ainda. Pego ali, vou no transformar e diminuo essa flor. Vocês veem que aqui, a partir daqui, eu já diminuo bem mais do que no começo. Porque é a primeira vez e eu fui ajustando, mas isso não altera em nada, é gosto, basicamente. Clonei novamente, fui lá na parte do filtro. E aí eu diminuí. Aqui eu já tava num tom bem claro. Então eu já não tava pra onde que eu vou, sabe? Onde é que eu tô? Eu tava nessa. Aí eu fui diminuir a imagem, centralizei e sabia que aqui não tinha mais tom claro. Eu poderia ter parado aqui, mas eu não quis. Aí eu fui lá e clonei novamente. E daqui eu sabia que eu ia pra outra vertente de tom. Então eu fui lá pra parte de mudar a cor, ainda na paleta de rosa. Mas aí eu vim pra um rosa mais escuro. Tipo, eu retrocedi, sabe? Porque eu não tinha mais pra onde ir pra esse claro. Depois que eu fiz isso, eu clonei novamente, diminuí o tamanho e centralizei. Eu sabia que esse aqui era o último, era o penúltimo, já tava chegando assim no fim. Aí eu cliquei no OK. E aí aqui eu tava numa dúvida, mas decidi clonar mais uma vez. Aí fui lá no filtro, na parte de mudar de cor e coloquei um tom mais escuro. Depois disso eu cliquei em OK, fui ali no transformar e diminuir mais ainda. E aí, como vocês podem ver, realmente o espaçamento foi mudando, né, de um para outro. Depois que eu fiz isso, eu tava aqui e pensei, não, já chega. Agora eu clonei, voltei todas as flores ali na camada, clonei. Vou novamente na parte de filtros, como eu fiz anteriormente, vou colocar preto. Cliquei em OK, gente. Aí o que eu faço? Eu vou diminuir esse pincel ali para ele ficar entre um e entre outro, porque esse aqui vai ser a sombra. Esse tutorial é um efeito 3D, sabe? Efeito de profundidade. Então eu venho diminuindo e vou encaixando. Depois que eu fiz isso, eu vou clicar aqui na parte de OK. Quando ele estiver bem encaixadinho, sabe? Tiver todas as bordas igualadas, igual vocês estão vendo aí.
eu vou vir aqui clicar no OK e vou novamente em filtro. Só que dessa vez eu vou em borrão e vou nesse primeiro. E aqui eu vou medir, ó, se eu quero mais esfumado ou menos esfumado. Aqui eu deixei em 36%, faço isso uma única vez. Clono, vou para a parte de cima, né? Arrasto a camada para a parte de cima e diminuo essa sombra, né? Aí depois que eu vou fazer isso com todo o processo. E aí eu vou fazendo no olho e vou tentando fazer com que as sombras tenham os mesmos efeitos um e outro. Aí eu vou lá novamente, aí eu também diminuí um pouco mais. Então eu diminuí em 89% a sombra, porque a sombra com uma opacidade mais baixa não fica tão intensa e a gente consegue ver e ter mais esse efeito. Aí eu fui novamente, clonei, dessa vez eu já clonei com a camada em 89%, então todas as clonagens vão ficar em 89%. Então quando vocês for fazer, se você for fazer desde o começo, já diminui a opacidade. Fiz isso, aí eu clono, ponho, jogo a camada para a parte de cima, vou em transformar e diminuo. Aqui eu já tava encaixando bem melhor, não sei se vocês repararam. Eu fui pegando o jeito e foi ficando um efeito muito legal. E aí no final eu vou colocar um fundo e colocar mais sombra, porque eu achei que faltou isso. E depois eu fui ver o vídeo de referência, né, do tutorial da gringa que ela fez no Procreate. Ela usou a mesma técnica, então eu achei sensacional. Eu falei, vou fazer do jeito que ela fez, né? E aí deu bom. Aí aqui eu diminui novamente a sombra. Eu faço com que a sombra ela pegue bem a bordinha, mas que ela dê espaço pra gente ver a parte clara para dar esse efeito. Gente, olha esse efeito muito legal. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais tutoriais nesse estilo, porque eu vi outros modelos, sabe? Tipo de paisagem, acho que vai ficar bem legal. Aí aqui eu tô quase no final, então eu diminuo. Eu perdi um pouquinho mais de tempo, foi um tutorial rápido, assim. Ele tem em média 8 minutos e pouco que eu levei pra fazer. Mas eu acho que a parte mais demorada realmente foi a parte de encaixar a sombra, porque eu quis fazer bem certinho. Não precisava de tudo isso, tá? Sendo bem sincera. Só encaixar que vai dar bom. Aí eu vou lá e diminuo mais a opacidade. E aqui eu já tô no último. Aí depois que eu fiz isso e encaixei, aqui a gente já consegue ver bem o efeito que eu quero trazer, né? Que eu quis trazer aqui pra vocês. E aí o que que eu fiz? Depois que eu fiz isso, eu volto lá para a primeira sombra, clono essa sombra e trago para baixo da primeira para ser a sombra da sombra, sabe? Da base toda. Depois disso eu aumento um pouco esse pincel para ficar a borda, igual eu fiz com todas as outras partes da camada. Aí depois que eu encaixei isso, eu senti falta de um fundo, então eu criei uma nova camada e coloquei por baixo de tudo. Peguei ali um tom de rosa que eu achei que eu não tinha usado para ficar diferente de tudo. E aí depois com o pincel ali, caneta de feltro macia, eu deixo o pincel grande e vou pintar toda a parte do fundo. E aí ficou desse jeito. Comenta aqui se vocês quiserem mais, se inscreva e link do meu curso de Bispaint aqui na descrição. Lá vocês vão aprender a usar essa ferramenta e aí é bem mais fácil quando a gente domina a ferramenta.